Bem, minha gente, boa tarde a todos. Mais uma dica, né, para o blog do Espaço Jurídico, certo? Agora iremos trabalhar com a dica sobre crase, né? Nós sabemos que existe a crase obrigatória, crase facultativa, crase que não se usa, ou seja, aquela que não se pode usar, aquela que é obrigada a usar e aquela que tanto faz usar, que são os casos facultativos. São, na verdade, três casos, né, básicos, correto? Agora, Manuel, antes de mostrar os casos facultativos, que na verdade vem a ser crase. Crase é uma palavra de origem grega, né? Crasis, significa dizer mistura, né? Junção de duas palavras da mesma natureza. No caso aí do acento grave, indicador de crase, você vai fazer a junção da preposição a, né, com o artigo a. Ou então da preposição a com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, né? Basta que haja preposição a para que você ponha, né, o acento grave, que é aquele acento ao contrário, né, lado esquerdo, em cima do a, né? E aí você tem a contração dos dois ais, certo? Se eu disser eu irei àquela escola, é como se eu dissesse eu irei à escola. Então aquela você vai usar a crase. Claro, existem vários casos em que você vai usar, né, onde não vai usar, né, e aquele que tanto faz, fica a seu critério. Mas sempre, meus abalizados alunos, observando quem está antes e quem vem depois, né? Observar o termo regente e o termo regido, o termo subordinante e o termo subordinado. O que é que eu quero dizer com isso? Observar se o verbo ou o nome que vem antes exige a preposição a e observar se a palavra que vem depois admite o artigo. Se eu chegar para você e disser, eu assisti a novela, eu vou trocar novela por filme. Então eu vou dizer, eu assisti ao filme. Veja que o verbo assistir aí, ele exige a preposição a. E a palavra novela admite o artigo feminino a. E aí, quando eu junto, eu tenho a contração. É como se eu dissesse a mais o, ao. Eu assisti ao filme, assisti à novela, correto? É como se eu dissesse, eu aspiro, né, à felicidade, eu aspiro ao sucesso. Então, a felicidade aí também você vai usar a crase. Então, crase está ligado à regência, tanto nominal quanto verbal, né? Eu estou apto ao trabalho. Então, eu estou apto à tarefa. Então, a tarefa com crase. Quero dizer uma coisa importantíssima para você. Geralmente, quando eu troco a palavra feminina por uma masculina e utilizo ao, é porque eu vou usar crase na palavra feminina. Ó, eu cheguei à escola às 10 horas. Eu cheguei ao colégio ao meio-dia. Ao meio-dia não é masculino, então às 10 horas eu vou usar crase. Eu cheguei à escola, eu cheguei ao colégio, então a escola com crase. Fiz referência ao diretor. Quem faz referência a alguém. Diretor é um nome, um substantivo masculino, o diretor. Fiz referência ao diretor. Então você tem a combinação de a mais o, ao. Se você passar para uma palavra feminina, você vai ter a mais a. Então, fiz referência à diretora com o acento grave indicador de crase. Mas se eu disser eu fiz referência a ela, ó, quem faz referência a alguém. Esse a já existe, que é o a da preposição que a palavra pede, né? Fiz referência a. Agora, ela, quem é o masculino de ela? Ele. Eu posso dizer, minha gente, eu fiz referência ao ele? Não, claro que não. Então, se não aceita ao ele, não aceita crase a ela, porque ela não admite artigo. Então, esse a que está aí é apenas uma preposição. Como também se eu dissesse, eu encontrei a aluna. Ó, o verbo encontrar não pede preposição. E o a que está aí é o quê, Manuel? É um artigo. Encontrei o aluno, encontrei a aluna. Então, se não houver preposição e artigo juntos, os dois juntos, não haverá crase. É impossível. Para que haja crase, eu tenho que ter preposição e tenho que ter artigo. Agora, é claro que existem pronomes ou nomes, né, que fica facultativo o emprego do artigo. Então, se o emprego do artigo fica facultativo, fica também facultativo o emprego, né, do acento grave indicador de crase. Na verdade, são três itens, né, básicos
para observar os casos facultativos. Então, vamos observar aqui, por favor, no slide, esses casos. Ora, antes de nomes próprios femininos, referentes a pessoas. Refiro-me a Ana Cristina. Refiro-me a Ana Cristina. Veja que aqui eu pus só, né, a preposição e aqui eu misturei preposição e artigo. Então, diante de nomes próprios femininos, a crase é facultativa por qual razão? Ora, o Brasil é um continente imenso. Na região sul e sudeste do país, as pessoas costumam, ou é de costume, de dizer, a Maria está, a Cristina chegou, o Manuel chegou. Eles utilizam muito o artigo. Aqui, na região nordeste, principalmente em Pernambuco, praticamente não se usa esse artigo. É Manuel está, Cristina está, Ângela chegou, então não há artigo. Como lá usa, aqui não usa, então diante de nomes próprios femininos, esse artigo é facultativo. Se esse artigo é facultativo, obviamente a crase também vai ser facultativa. Então, se eu disser, eu entreguei a caneta a João, ou eu posso dizer que entreguei a caneta ao João. Quando eu digo ao João, eu coloquei o artigo. A mais O, ao. E se eu disser entreguei a João, eu só tenho uma preposição. E se eu disser que eu entreguei a Joana, se eu considerar artigo e preposição, uso a crase. Se não, eu vou usar somente a preposição. Por isso que é facultativo a crase diante de nomes próprios de pessoas femininas, correto? Então, voltando aqui. Antes de pronomes possessivos, fica facultativo. Olha. Femininos, claro. Tem que ser pronomes possessivos feminino e singular, certo? E singular. Não me referi à sua capacidade. Sem crase, aqui há apenas uma preposição exigida pelo verbo. Não me referi à sua capacidade. Eu aqui tenho preposição e artigo. Ora, por que, Manuel? Porque o pronome possessivo, eu posso usar antes dele o artigo ou não. Eu posso criar uma frase dizendo assim, sua amiga chegou. Ou eu posso dizer, a sua amiga chegou. Minha aluna chegou, ou a minha aluna chegou. Então, quando eu digo eu me referi à minha aluna, eu posso dizer eu me referi a meu aluno ou ao meu aluno. Então, antes do possessivo, o artigo fica facultativo. Por isso que a crase também é facultativa. Agora, cuidado. Se o verbo exigir a preposição e o pronome possessivo vier no plural, seguido de nome no plural, a crase aí já é obrigatória. Fiz referências às suas amigas. Olha, se eu disse as, eu claramente tenho um artigo feminino. Se eu tenho um artigo e vem a preposição antes, quando eu pego a preposição mais o artigo, aí, meu amigo, você vai ter que usar a crase obrigatoriamente, certo? Quando eu trago no singular, não. Porque no singular eu posso dizer que existe só a preposição ou a preposição e o artigo. Mas quando eu trago o as no plural, é porque esse as tem que ter aí dentro um artigo, já que não existe preposição no plural. Então, a preposição mais as artigo, quando eu junto, aí vai ser plural obrigatório. E digo mais, se vier também, fiz alusão a suas amigas. Ó, se vier o a no singular e suas no plural, a crase é impossível. Se vier tudo no plural, né, claro que haja preposição, a crase é obrigatória. E se estiver tudo no singular, o pronome possessivo no singular e o artigo singular, que pode ser artigo e preposição, aí a crase fica facultativa. Só se for possessivo, feminino, singular. Minha, tua, sua, nossa, vossa e por aí se vai, correto? E o último item, aqui, voltando, eu tenho aqui a preposição até, quando der ideia do limite. Então eu posso dizer irei até a escola ou irei até a escola, né? Quando der ideia de limite, você usa, se quiser, usa a crase quem quiser, diante de até, né? De até uma regra que diz. Mas é importante lembrar, por quê? Porque existe a expressão, né? A locução prepositiva até a e existe a preposição até. Se eu estiver me lembrando da preposição até, eu não vou usar crase, irei até a escola sem crase. Mas se eu pegar a locução prepositiva até a, mais o outro a artigo juntando, fica o a craseado. Por isso que, diante de até, dando ideia do limite, a crase fica facultativa. Justamente por isso. Agora, quando o até dá ideia de inclusive, aí depende do que vem antes, né?
fiz alusão à diretora, vírgula, à supervisora, até à zeladora, esse até não é limite. Significa dizer, inclusive, a zeladora. Aí, nesse caso, a crase é obrigatória, porque o até aí não é limite, e sim da ideia de inclusão. Se os termos antecedentes trazem crase, um acento grave, indicador de crase, é porque o último também, por questão de harmonia, de paralelismo, deve também trazer. Correto? Bem, minha gente, chegamos ao término de mais uma dica, né? E qualquer dúvida, para o meu e-mail, manuelsoares40@hotmail.com, que estarei aí de braços e coração abertos, esperando para aclarar as suas dúvidas, certo? Então, daqui a pouco, né, irei mostrar a vocês mais uma dica, correto? E é importante estar sempre atento, você que está aí mergulhado nos seus estudos, para conseguir o seu objetivo e com clareza entender as dicas que são imprescindíveis para você, aluno, correto? Então, até a próxima, se Deus quiser.